A mente em casos, alucinações em uma jovem que casou-se contra a vontade de seus pais. Antes de iniciarmos, deixa seu like, curta e compartilha para ajudar o canal. Existem fantasias que excedem de muito as manifestações habituais da imaginação pela viveza das imagens que apresentam. Tais visões se delineiam tão vivas que não têm apenas o valor de produtos imaginários, e sim influenciam o procedimento de um indivíduo como se o objeto estimulante ausente estivesse à sua vista. Chamamos-lhe alucinações, quando as fantasias aparecem como se fossem o resultado de um estímulo realmente presente. As condições para se manifestarem as alucinações não são de modo algum diferentes das que determinam os devaneios fantasistas. Cada alucinação é uma criação artística da mente, modelada de acordo com os objetivos e os propósitos do indivíduo que a tem. Esclareçamos melhor o ponto com um exemplo. Uma jovem inteligente casou-se contra a vontade de seus pais. Estes ficaram tão zangados que cortaram relações com ela. Com o correr do tempo, a jovem convenceu-se de que os pais não a tinham tratado bem, mas todas as tentativas de reconciliação de iniciativa de terceiros não deram resultado, devido à obstinação e orgulho das duas partes interessadas. Em virtude do casamento, a moça, que pertencia a uma família considerada e rica, ficou em condição de relativa pobreza. Mesmo assim, as aparências não deixavam notar quaisquer desgostos em sua vida conjugal. Poder-se-ia crer que ela conseguira a felicidade, se não fosse aparecer um fenômeno singularíssimo na sua vida. Essa jovem fora no lar a filha predileta do pai. Pelo fato de viverem ambos muito chegados um ao outro, causara maior admiração àquela ruptura. Entretanto, a superveniência de seu consórcio deu causa a que o pai a tratasse mal, e com isso se tornou maior o afastamento de ambos. Mesmo quando nasceu o primeiro filho do casal, não conseguiram convencer os pais da moça a que fossem vê-la e ao netinho. Mais agravada se sentiu a moça com esse procedimento porque, possuída de grande ambição, se sentia ferida ao vivo pela atitude dos pais para com ela, em uma emergência em que deveria ser tratada com toda consideração. Devemos lembrar que o gênio dessa moça era completamente dominado pela ambição. É este traço de caráter que nos faz ver a razão por que a ruptura com os pais a feriu tão fundamente. A mãe dela era mulher austera e direita, de numerosas qualidades boas, embora tratasse a filha com severidade. Sabia mostrar-se submissa ao marido, pelo menos aparentemente, sem renunciar a qualquer parcela de sua própria autoridade e chamava mesmo a atenção, com certo orgulho, para essa submissão. Ora, nessa família havia também um filho a quem julgavam uma digna vergontia de sua velha estirpe e que era o futuro herdeiro do nome da família. O fato de lhe darem de certo modo mais valor de que a jovem servia apenas para exacerbar a ambição desta. Os apuros e a pobreza que experimentava em seu casamento desigual, ela que passara toda a vida de solteira em relativo conforto, faziam-na pensar constantemente, e com crescente ressentimento, no modo severo com que a haviam tratado os seus pais. Uma noite, antes que adormecesse, sucedeu-lhe ver abrir-se uma porta por onde entrou a Virgem Maria, que se dirigiu para junto de seu leito e lhe disse: "Pela muita afeição que te tenho, vim avisar-te de que morrerás nos fins de dezembro. Não quero que a morte te encontre desprevenida." A jovem esposa não se assustou com esta aparição e, acordando o marido, contou-lhe o que vira e ouvira. No dia seguinte foi ao médico narrar-lhe o fato. Era uma alucinação. A jovem afirmava que tudo vira e ouvira muito claramente. À primeira vista parecera isto impossível, mas se utilizarmos a chave do nosso conhecimento da alma humana, compreenderemos o que se passou.
situação é a seguinte: uma jovem muito ambiciosa, e segundo o revelou o exame, com tendências a dominar todos, rompe com os pais e encontra-se na pobreza. Compreende-se que um ser humano, em um esforço para tudo conquistar no ambiente material em que vive, se dirige a Deus e lhe enderece suas orações para lhe ter amparo. Se a Virgem Maria se conservasse apenas como uma figura imaginaria, como é o caso na prece, nada se acharia de particularmente notável nesta ocorrência, mas a jovem em questão precisava de estímulo mais forte para fazer as pazes com os pais. O fenômeno perde todo o mistério quando compreendemos a quantos ardis a alma é capaz de recorrer. Não se encontra em semelhante situação todo aquele que sonha. A única diferença é a seguinte: aquela moça sonhou acordada. Devemos acrescentar, também, que seu sentimento de degradação social lhe colocou a ambição em estado de grande tensão. E agora perceberemos porque, no caso em exame, outra mãe foi ter com ela, aquela mãe que, na concepção popular, é a maior de todas. As duas mães deveriam ficar em certo contraste uma com a outra. A mãe de Deus aparecia-lhe porque sua própria mãe não a ia procurar. A aparição constituía uma acusação contra a mãe dela pelo seu pouco amor à filha. A jovem está em busca de algum meio de provar que os pais estavam procedendo mal. Fins de dezembro era uma época do ano que não deixava de ter significação. É nessa época que as pessoas pensam mais nas suas afeições mais íntimas, procurando-se uns aos outros com maior cordialidade, dando-se mutuamente presentes, etc. Também era, a esse tempo, maior a possibilidade de reconciliação, por isso podemos compreender que essa época particular acudisse mais preste à jovem mãe, no estado mental em que se achava. A coisa estranha nessa alucinação parece ter sido a circunstância de dar-lhe a Mãe de Deus, naquela amistosa visita, a má notícia da morte próxima da jovem. O fato de ter ela narrado a visão ao marido em tom de voz quase alegre, não deixa também de ter sua significação. A notícia desta profecia se espalhou com rapidez no estreito círculo da família e o médico no dia seguinte também a soube. Foi assim muito mais simples fazer que a mãe a fosse visitar. Poucos dias depois, a Virgem Maria apareceu-lhe pela segunda vez e proferiu as mesmas palavras. Quando perguntaram à jovem esposa como se passara seu encontro com a mãe, respondeu que sua mãe não queria concordar em que procedera mal com ela, sua filha. Vemos aí transparecer de novo o antigo objetivo da moça. Seu desejo de dominar a mãe ainda não tinha sido satisfeito. A esse tempo, procuraram fazer que os pais conhecessem as dificuldades com que vivia a filha e o resultado foi conseguir-se um encontro muito satisfatório entre o pai e ela. A cena foi perfeitamente comovedora. Mas a moça ainda não se mostrou satisfeita, pois notou algo de teatral no procedimento de seu pai. Queixou-se de que a fizera esperar muito tempo. Mesmo triunfando, não se livrava ela da tendência de provar que de todos só ela é que tinha razão, para melhor aparecer, aos olhos de todos, com a auréola da vitória. De tais considerações podemos concluir que as alucinações aparecem na ocasião em que a tensão psíquica está no auge, e em circunstâncias em que uma pessoa receia ser impossível atingir o seu alvo. Não se pode negar que as alucinações exerceram poderosa influência, nos tempos passados, nas regiões em que o desenvolvimento do povo ainda estava um tanto atrasado. São muito conhecidas as descrições de alucinações nas narrativas dos viajantes. Excelentes exemplos são as miragens vistas pelos que jornadeiam no deserto e se veem extraviados, sofrendo fome, sede e fadiga. Podemos compreender que a tensão mental que se produz quando a vida se encontra em perigo, impele a imaginação de quem tal risco sofre a criar para si uma alegre e consoladora situação, a fim de poder, desta forma, refugir a desagradável opressão de seu ambiente. A
miragem representa uma nova situação que pode encorajar os fatigados, retemperar as fraquejantes forças dos irresolutos, tornar os viajantes mais fortes ou de sentidos mais apurados, ou, por outro lado, pode operar como um bálsamo ou narcótico, subtraindo-os às suas misérias e horrores. Alfred Adler, A Ciência da Natureza Humana. PA acento agudo G, 65 a 68. O que achou desse vídeo? Comenta aqui para melhorarmos o canal.